paz do seu Pai, igreja, amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Prezados amigos, estamos em família. Queria que você abrisse a vossa Bíblia em Marcos, capítulo de número 4. Ao receber o convite de ser garçom de Deus para a tua vida hoje, o Espírito Santo, ele palestrava a meu coração a respeito de Marcos 4, verso de número 35, e que é um texto em que todos os conhecem, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. E a gente aprende muito ao ler a palavra. Para quem não me conhece, sou o pastor Marcelo Elias, sou oriundo de Niterói, 4 anos morando no Amazonas, em uma viagem que era para ser só 15 dias. Retornei, tem um prazo de 2 meses. Hoje moro aqui no Jardim Catarina, 2 meses. E estava conversando com Deus a respeito de um lugar para cultuar junto. E Deus conduziu-me até esta casa espiritual. Então quero louvar a Deus por isso, pela vida do apóstolo Frank Lima, pela vida da senhora, tua esposa e sua família, e dos amados irmãos aqui presentes. Pastor, que eu tive a honra de conhecer ali fora, e os demais irmãos. Que Deus vos abençoe. Quero chamar o tecladista para fazer uma nota ali para mim. Marcos 4:35 diz assim: e naquele dia assento já tarde, dá um ré maior para mim. E naquele dia assento já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vou repetir. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aí. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, dá um ré maior para mim. Porque ele vive, ré maior, 545, só o refrão. Levanta suas mãos ao céu. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. E temor não há, ó. Temor não há. Mas eu bem sei, declare. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos e do meu Jesus. Declare que vive está. Oh, que coisa linda, mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele e temor declare que a minha, ela está nas mãos de Deus, está do meu Jesus, que vive está. Eita glória, está nas mãos, está na. Meu Deus, oh, fica Jesus mais um pouquinho, não vai sem antes eu falar, como tu és maravilhoso, tua presença alegrou esse lugar. Mais uma vez, declare, vai. Fica Jesus e não vai, mas como tu és maravilhoso, e tua presença alegrou esse lugar. Que coisa linda. Quem pode aplaudir Jesus? Se assenta rapidinho. Quando você pensar que eu estou começando, eu estou terminando. Faz um fundo bonito aí, tecladista. Presta atenção. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a história de Jesus, aonde ele vai acalmar uma tempestade. A história você conhece, que a tempestade veio de uma maneira tão forte, a ponto de quem estava dentro do barco estava acreditando que o barco ia afundar. E quando a coisa apertou, eles recorreram até Jesus. E depois que eles recorrem até Jesus, Jesus vai trazer uma solução para o problema. Porque se o problema era a onda e o mar, Jesus foi em direção ao problema e solucionou o problema. E a Bíblia diz que depois que Jesus solucionou o problema, houve uma grande bonança. E o seu significado por nome de bonança, houve uma grande paz e tranquilidade. Vamos entrar agora um pouco da revelação espiritual sobre esse texto. A pregação de Jesus na beira da praia foi uma pregação longínqua, aonde esta pregação ela varou de manhã até a tarde. Foi um dia todo as pessoas ouvindo uma palestra. A gente que vai para uma sala de aula, a gente sabe que quanto mais tempo a gente fica ouvindo, vai se tornando cansativo e fadonho, a ponto de trazer uma irritabilidade. E chega a certo momento que aquilo que o professor está falando já não é mais absorvido.
Jesus pregou, falou. O palco, o púlpito que Jesus estava usando era um barco. Jesus pegou o barco de Pedro, subiu em cima do barco de Pedro e fez do barco um púlpito para ele pregar. E a multidão estava toda ouvindo, ninguém saía, todo mundo ouvia Jesus falar. A Bíblia vai enfatizar e vai dizer que agora Jesus vai chamar os discípulos. Jesus vai chamar quem? Jesus vai chamar os discípulos para entrar dentro do barco. E Jesus vai liberar uma palavra de ordem, uma palavra profética. E uma palavra de Jesus é um decreto. Não volta atrás, não tem curva, e se ele falou, vai acontecer. Ele fala: entremos-nos para o barco e passemos-nos para o outro lado. Ali foi um decreto. Ali ele estava dizendo: independente do que vai acontecer no meio do caminho, a gente vai chegar no propósito. Eu vou repetir de novo porque só os pastores aqui entendeu. Independente do que vai acontecer no meio do caminho, não perca a tua fé, porque nós vai chegar no propósito. Vou repetir de novo porque duas pessoas entenderam. Independente com o que vai acontecer no caminho, não se preocupe, nós vai chegar no propósito. A palavra de ordem foi essa. Pastor, e a multidão? Ei, a multidão vai ser despedida. Jesus então vai despedir a multidão e chamar-os de... Há uma diferença, apóstolo Frank, de multidão e discípulo. Eu vou repetir. Há uma diferença de multidão tecladista e discípulo. Eu vou repetir de novo. A multidão fica na beira da praia, mas os discípulos entram dentro do barco. Aqui pegou. Ali entendeu. Pegou, pastor? A pregação pode ser até para todo mundo, mas entrar dentro do barco... Aqui pegou. A palavra pode ser para todo mundo, mas é poucos que vai entrar dentro do barco com Jesus. Eu vou repetir de novo aqui mais uma vez. A pregação é para todo mundo, a mensagem é para todo mundo, mas é poucos que recebem. Eu estou pregando aqui, não estou pregando para a multidão, porque a multidão talvez ficou lá fora, ficou na beira da praia. Sabe quem Deus trouxe hoje no culto de domingo? Deus trouxe discípulos. Multidão vem na campanha de terça, multidão vem na campanha de quinta, mas discípulo vem no culto de domingo. Preste a minha atenção aqui. Praia, lugar de multidão. Barco, lugar de discípulos. Houve um momento em que discípulos e multidão estava no mesmo patamar. Eu vou repetir. Houve um período enquanto o mestre está falando, discípulo e multidão está na mesma posição. É praia, é minaia, sébia. Agora quando Jesus escolhe, aí ele separa quem é a multidão e quem é discípulo para entrar dentro do barco. Entrar no barco não é para todo mundo. Entrar no barco é para poucos. Eu vou repetir. Nem todo mundo que ouve vai entrar dentro do barco. Olha lá, eu vou repetir de novo isso aqui. Nem todo mundo que está ouvindo vai entrar dentro do barco. Para entrar dentro do barco tem que ter chamada. Para entrar dentro do barco tem que ter estrutura.
Jesus falou assim: ei, despeça a multidão e discípulo, entra dentro do barco e passaremos para o outro lado. Ei, preste atenção nisso aqui, por gentileza. Talvez quem é a multidão está olhando os discípulos se destacar, porque a Bíblia fala que Jesus despedindo a multidão. Eu vou repetir: Jesus despedindo a multidão. O que é se despedir? Dar um passo à frente, se destacar. Preste atenção. Quando Jesus fala: discípulos, vem, os discípulos dão um passo o quê? À frente. E a multidão fica onde? Porque quando eu dou um passo para frente, alguém vai ter que ficar para onde? Eu vou repetir de novo. Quando Jesus te chama, algumas coisas vão ter que ficar para trás. Não é, pastor? Quando Jesus chama, apóstolo, até quem a gente gosta, até quem a gente ama, até quem a gente se identifica. Quando Jesus chama você, Ele está te chamando para dar um passo à frente. Mas algumas coisas vão ter que ficar na beira da praia. Ai. Eu vou repetir de novo, porque 4 pessoas entenderam. Dessa vez a multidão vai entender, o discípulo também. Jesus te chamou para dar um passo à frente. Se Jesus te chamou para dar um passo à frente, algumas coisas algumas amizades, algumas alianças vão ter que ficar para trás, porque não vai suportar o que só discípulo Só que a multidão vai olhar e vai falar assim: está se destacando, isso aí é metido, como o apóstolo falou. Porque quem se destaca acaba atraindo os olhares. É automático. Se destacou, vai atrair os olhares. Quando Jesus falou: discípulo, vem, a multidão olhou todo mundo por discípulo. Ué, olha lá, já vai o metido. Vão tudo passear de barco, vão tudo andar de barco, vão tudo dar um rolê na praia de Búzios, vai tudo ostentar lá. Pregou, falou para todo mundo, agora está selecionando os queridinhos. Multidão não vai entender o que só discípulo consegue suportar. Vou repetir de novo. A multidão não vai entender aquilo que só discípulos é capaz de suportar. Quando a multidão, porque a multidão ela faz isso com você, ela faz isso com a gente. Ela vai depois que pregou, mudou, virou metido, virou as costas, não fala mais, não passa mais um zap, só foi crescer um pouquinho, subiu um pouquinho, já esqueceu da gente, esqueceu daqui. Foi o próprio Jesus que fez você se destacar no meio da multidão. E quem é a multidão para querer questionar o seu destaque? Quem é a multidão para querer questionar a tua chamada, aquilo que Deus mandou você fazer? Só que a multidão nunca vai entender o que acontece no meio do caminho. Por quê? Porque a multidão não entrou. A multidão ficou na beira da praia. E quem fica na beira, descansa. Eu vou repetir. Quem fica na beira, descansa. Pastor, é proibido descansar. Não. Jesus está dizendo: ei, discípulo, vamos continuar trabalhando, vamos despedir o povo. Eles vão cada um para a tua casa, cada um vai descansar. E quem descansa, não passa o processo de quem trabalha.
Eu vou repetir de novo isso aqui. Quem descansa não sofre os processos de quem trabalha. Pastor, o que acontece no meio do caminho? O que acontece no meio do caminho é que os discípulos estão lá, mas Jesus não falou nada. O mar era mar da Galileia. Geograficamente falando, o mar da Galileia havia 200 metros abaixo do nível do mar. Quantos metros? Repita, 200. 200 metros abaixo do nível do mar. Era o mar da Galileia. Mar da Galileia, pastorzão, havia montanhas em volta do mar da Galileia. A atmosfera do mar da Galileia era uma atmosfera diferente da beira da praia. Ei, a Bíblia vai enfatizar e vai dizer que por ser uma região montanhosa e o mar se abaixo, 200 metros abaixo, o nível de temperatura, a climatologia era um clima diferente. Havia certos momentos que o vento era forte, em outros lugares não havia vento. A Bíblia vai dizer agora que o mar da Galileia vai receber um vento muito grande, ou seja, o lugar em que os discípulos estão passando com o barco era um lugar que tinha tempestade. Ei, pastor, eu não entendi. Os discípulos entendiam que a travessia daquele mar era uma travessia que poderia ser calma ou poderia ser turbulenta, mas mesmo assim eles escolheram entrar. Eu vou repetir de novo isso aqui. Eles eram acostumados a fazer travessia. Eles sabiam que em certos momentos, em certo lugar, o lugar era tranquilo, mas se dependendo da rota, outro lugar poderia ser lugar de tempestades e vendavais. Jesus não falou para onde eles iriam. Jesus só falou assim: ei, entra e vamos para o outro lado. Porque se Jesus falasse para onde ele estava indo, alguém ia levantar o dedão e ia falar assim: ô, para lá não vou não. Oi, lá eu não vou não. Por quê? Porque lá tem tempestades. Pastor, não entendi. Você está numa igreja, em uma comunidade que é discriminada demais. Aí tem gente que fala assim, ó: ah, vamos lá no apóstolo Frank Lima. Ele tá onde? Tá lá em Santa Luzia, na curva do Oeste. Onde é? Lá no Catarina Novo. Oi, vou lá não, porque lá tem tempestade. Alai, tchê, reba, ué, minarawai, elebarashurie. É por isso que de vez em quando Jesus te chama e não dá direção. É por isso que Jesus às vezes ele te chama, mas não fala o que vai acontecer no meio do caminho. Por quê? Porque se você souber o que vai acontecer, você não entra. Então Jesus fala: entra dentro do barco, vamos chegar do outro lado. Eles entraram. O barco foi. E no momento da tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. Só que o texto que nós lemos, a Bíblia fala assim, ó: e haviam junto com ele outros barquinhos. Vou repetir. No início do texto, no início da chamada, Jesus chamou discípulos, entra e travessemos-nos. Jesus não chamou outros barquinhos para ir junto. Os outros barquinhos foram porque quis. Eu vou repetir de novo isso aqui. Só que na hora que a tempestade pegou, na hora que o furacão virou, na história só tem um barco. E o único barco que sobrou era o barco que tinha preste atenção nisso aqui. Barco que tem Jesus sofre ventos e vendavais, mas não afunda.
Barco que não tem Jesus até começa com você, mas no meio do caminho, quando o pau tá quebrando na casa de Noca, pastor, não entendi. Nem todo mundo que começa com você Deus não está chamando pessoas emocionadas. Eu vou repetir, Deus não está chamando pessoas emocionadas. Eu vou repetir de novo, os emocionais no meio do olho do furacão vão voltar. Agora, mas os que têm chamado e escolhido não tem como recuar e nem voltar. Dentro do barco havia uma pessoa totalmente calma, João. Dentro do barco havia uma pessoa totalmente explosiva, Pedro. Dentro do barco havia uma pessoa totalmente lenta, Tiago. Mas nenhuma dessas pessoas tinha o poder de resolver o problema. Mas porém todos estavam no mesmo barco. Oh meu Deus do céu, pastor, eu não entendi. Estou falando de multidão e estou falando de discípulo. Ei, preste a minha atenção aqui por gentileza. Se esse problema estivesse acontecido na areia, tinha como voltar. Eu vou repetir de novo. Se esse olho do furacão tivesse acontecido na beira da praia, o explosivo ia pegar e ia fazer assim: opa, tá tudo errado aí, tô voltando. Se isso tivesse acontecido na beira da praia, ei, o calmo, o João, ia falar assim: eu vou ficar aqui mesmo, vou esperar para ver o que vai acontecer. O lento, Tiago, iria pensar: eu acho também que eu vou voltar. Só que como está dentro do barco, todo mundo explosivo, calmo, nervoso, paciente, lento, então vai ter que esperar o comando. Meu Deus do céu, deixa eu repetir esse negócio aqui por gentileza, porque 3 pessoas entendeu, a 4ª vai entender agora. Glória a Deus. Se você tivesse na multidão, você até poderia voltar, mas você foi separado e escolhido não tem direito de escolha. Meu Deus, o escolhido tem que passar o processo, o escolhido tem que suportar o processo. Sabe o que Deus está mandando dizer para você aqui nessa noite? Eu te escolhi, então aguenta o processo, suporta o processo. Ei, o nervoso, se pulasse do barco, morria. O calmo, se pulasse do barco, morria. O lento, se pulasse do barco, morria. E o duvidoso, se pulasse do barco, morria também. E quem já tinha perdido a fé se pulasse do barco, ia morrer. Pastor, então o que eu faço se eu estou com todo mundo do meu lado? O nervoso, o calmo, o lento que fala. Não sai do barco. Continua no barco. Porque tu foi separado e escolhido para andar com o nervoso, com o lento, com quem você... pastor, não entendi. Se tivesse na beira da praia, podia te trocar, discutir, dar tchau e bloquear, mas está todo mundo no mesmo barco. Então aguenta o processo, segura as tuas pontas, não pula! Se tivesse na beira da praia, tu podia falar assim: ei, tô saindo dessa igreja, hein? Mas como a igreja de Cristo é uma igreja escolhida, então você tem que aprender a suportar o processo. Deus não chamou os emocionados. Deus não chamou os emocionados. Os emocionados no meio do caminho vai voltar. Os emocionados no meio do caminho vai recuar e vai voltar.
mas os escolhidos vai aguentar e vai suportar o processo. Então suporta o processo do vento, suporta o processo da tempestade. Oh, glória a Deus, pastor, o vento está soprando forte, quem te chamou garante. Alá e Hebrau pastor, o vento que está soprando, eu não estou aguentando. Presta minha atenção aqui. Aqui eu encerro. Eu serei breve. Eu falei que isso é breve. Eu estou falando aqui da diferença de multidão e discípulo. Discípulo, depois que entra, não tem como mais voltar. Eu vou repetir de novo. Discípulo, depois que mete a mão para fazer, você tem que ir até o final. Jesus não está chamando pessoas para começar algo e não chegar até o final. Jesus está chamando pessoa que vai começar e vai encerrar. Deus está quebrando a maldição de pessoas que começam e não vai até o final. Começou a obra na casa, a casa está pintada uma parte, a outra parte não está. Começou a obra, uma parte está no embolso, a outra está só no chapisco. Começou a obra, uma parte está com gesso, a outra parte está assim. Não. Deus está quebrando hoje maldições de quem começa uma coisa e não termina. Comecei a pagar o consórcio do carro, no meio do caminho está tudo atrasado. Você vai terminar o negócio, a bênção vai ser tua. Você vai começar e você vai terminar. Por que, pastor? Porque quem te chamou garante. Jesus está quebrando hoje a maldição de pessoas que começa e não termina. Faz tudo pela metade. Começa um curso de 1 ano, com 3 meses está desistindo. Começa uma aula de 1 ano, com 1 semana de aula, vai dar para mim não. Começou, termina. Vou repetir, começou, termina. Entrou dentro do barco, vai até o final. Entrou dentro do barco, vai até o final. Porque quem te chamou garante a vitória para você. Quem te chamou garante a vitória. Quem te chamou tem um propósito na tua vida. Diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer agora que os discípulos, todo mundo atemorizado, com muito medo, foi até Jesus para despertar Jesus. E Jesus estava fazendo o quê? Cochilando, dormindo. E tem hora que parece que Jesus está dormindo, não está nem ouvindo a gente. Tem hora que parece que todo mundo virou as costas até ele. Alabaraxoria. Só que a pregação de Jesus na beira da praia, ele estava falando sobre a fé. E ele estava dizendo: ei, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, foi falado aqui, só estou aqui dando a pincelada. A pregação de Jesus era sobre fé. Só que nem todo mundo está preparado para viver a fé que Jesus tem pregado. Eu vou repetir de novo isso aqui. Uma coisa é ouvir, uma coisa é escutar, melhor dizendo, outra coisa é ouvir. A Bíblia não fala aquele que escuta, a Bíblia fala aquele que ouve. O escutar entra em ouvido e sai no outro. A fé ela não vem pelo escutar. A fé ela vem pelo quê? Jesus ensinou como um bom professor numa sala de aula. E depois ele vai dar a prova. Eu vou repetir de novo. E depois ele vai dar o quê? Ele vai dar o quê? Mas nenhum professor na sala de aula dá a prova sem antes ensinar a passar por ela. Nenhum professor dá a prova para o aluno sem antes ensinar a passar por ela. Eu vou repetir isso aqui. Se o professor marca a prova, é porque ele sabe que aquilo que ele ensinou é o suficiente para os alunos passar.
A Bíblia fala que agora Jesus pegou, botou todo mundo dentro do barco e botou todo mundo na prova. Era a prova. Ei, agora preste minha atenção. Eu nunca vi professor falar com um aluno durante a prova. Vou repetir. Eu nunca vi professor falar com o aluno na hora da prova. O professor está na cadeira, sentado de frente para os alunos, olhando em um por um. Ele vê o nervosismo de quem não está nem conseguindo fazer o negócio, mas mesmo assim, ele vê pessoas tremendo para fazer a prova e ele continua na mesma posição. Eu ensinei. Vou repetir isso aqui. Eu ensinei. Sabe por que Jesus não está falando muito com você? É porque Ele ensinou você a passar. Na hora da prova, eu nunca vi o professor falar assim: ei, aluno, para um pouquinho aí rapidinho, que eu vou ali e já volto. O professor só sai da sala de aula. Oh meu Deus, eu estou pregando para pessoa inteligente aqui. O professor só vai sair da sala de aula depois que a prova termine. Então, enquanto a prova está pegando na tua vida, se preocupa não, o professor está na sala de aula ainda, ele não vai sair enquanto você não sair também dessa prova. Pastor, não entendi. Não é porque Jesus não está falando com você que Ele não está no teu barco. Jesus manda profetizar na tua vida. Não é porque eu estou em silêncio que não estou. Eu estou no barco. Ele está vendo você nervoso, Ele está vendo você chorando, Ele está vendo você quase parando, Ele está vendo você quase desistindo, mas Ele continua lá. Ele continua lá. Ele não saiu. Ele não saiu. Ele vai E o interessante de tudo isso aqui é que ele não sai, mas também o aluno não pode sair. O professor não sai. Pastor, simplifica. Jesus continua no teu barco. Tu pode pensar que ele abandonou você. Tu pode pensar que ele desistiu de você. Tu pode até pensar que o teu barco vai afundar. Tu pode até pensar que o teu barco vai naufragar. Tu pode até pensar que o projeto não vai dar certo, porque a circunstância conspira contra. E o diabo, aproveitando a situação, ele está dizendo: volta para trás. Só que você é tão escolhido por Deus que nem voltar para trás você pode. Porque se voltar, morre. Eu ouvi um glória. Você é tão marcado pela promessa, você é tão escolhido por Deus, que você não pode nem ter o direito Jesus está falando com alguém. Eu vejo lágrima nos olhos de alguém enquanto eu prego a palavra. E por estes dias você estava falando: eu vou voltar,
Eu vou voltar. Se tu voltar, você morre. Ai, 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 porque quem te tirou da beira da praia, Ele garantiu o propósito. Tem um propósito. Ele te tirou da tua zona de conforto. Ele tirou você daquela empresa. Ele tirou você daquele trabalho. Mas Ele garante a passagem. Você é tão marcada pela promessa, mulher, que nem o direito de voltar você tem. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem. Pastor, apóstolo, olha a diferença aqui. Pô, tem que ter todo esse teatro para ele entender. Esse povo precisa entender. A multidão que ficou na beira não sabia metade do que estava acontecendo com quem estava dentro do barco. A multidão que estava na beira deve estar pensando, eles devem estar tomando banho de praia. Só sabe o processo. Só sabe o processo. Só sabe o processo. Ali, discípulo está chorando e multidão não está vendo. Ali, escolhido está chorando e multidão não está. Mas quem não está vendo está falando. Quem não está vendo está dizendo, estão brincando, estão fazendo isso, estão aquilo. Ei, preste a minha atenção. Quando Pedro acordou Jesus, Jesus se levantou, não trocou uma palavra com Pedro. Jesus foi em direção ao problema. Qual era o problema? Tempestade e vento. Tempestade, vento, onda. Jesus vai agora na raiz. Na raiz. Não precisava Jesus falar com Pedro. Pedro, se preocupa, não vai passar. Não. Tem hora que Jesus não vai falar com você. Ele vai direto. Você não entendeu? É o filho. É a filha. É o casamento. Ele não precisa falar com você. Ele precisa falar com teu filho. Ele não precisa falar. É lá no trabalho. Ele não precisa me usar aqui para entregar profecia para você. Ele precisa ir lá no problema, lá no patrão. Olha o que incrível que aconteceu naquele episódio. A Bíblia fala que Jesus ele não gritou para o vento. Ele não falou assim: ei, mar, vento. Porque qual a importância do grito? Estender-se a tua voz para que a tua voz venha alcançar pessoas longe, ou o teu objetivo que está longe. Vou repetir: a gente só grita para essa explosão alcançar quem está longe. E a gente geralmente fala baixo porque a pessoa que está, com quem eu estou falando, ela está perto. Quando Jesus falou assim: vento, tempestade, sabe quem escutou? Era quem estava o quê? Era quem estava onde? Essas experiências, quem está longe, não vai entender os seus processos, as suas dificuldades.
É por isso que de vez em quando você desabafa com alguém e ela não entende nada. Porque Jesus falou baixinho com você. E você fala, ninguém me entende. Ninguém está me entendendo. Ei! Mas quem está perto vai ver Jesus acalmar a tempestade. Mas quem está perto vai ver Jesus acalmar a fúria da onda. Mas quem está perto vai ver Jesus fazer milagre. Mas quem está perto vai ver Jesus ressuscitar. Mas quem está perto vai ficar acostumado a ver milagre. Fica de pé por gentileza, só os discípulos. A multidão não vai entender. A multidão não vai entender. Sabe por que você está chorando com essa pregação? É porque talvez o que eu estou falando aqui é uma grande realidade que você vive. De falar, Deus, isso só acontece comigo. Por que não com ele? Por que não com ela? É porque é você que está dentro do barco. Eu queria que você colocasse a mão no teu peito, vai. O que é o barco? O local para Jesus pregar, o altar que Jesus pregava. O teu coração é o altar que Jesus está pregando hoje. O teu coração é o altar que Jesus está pregando hoje. Alá é manaie. Só você e Deus sabe os teus processos. Só você e Deus sabe os vendavais. Só você e Deus sabe esta fúria. Alá é manaie. Se você contar para alguém não vai entender. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus abençoai minha casa, meu, pois eu creio no da oração. Eu creio no vou levar meus leva para Deus. Meu Deus do céu, entrega na mão do Senhor. Porque se você não pode, Ele pode resolver. Abençoai a minha casa e quem está dentro do meu barco, meu Deus, porque eu creio que eu não posso voltar. Eu não posso voltar lá, eu creio no poder da vou levar problema. Espírito Santo, eu estou pregando para pessoas aqui. Eu vou entregar. Porque quando eu não posso mais conduzir o barco, eu não vou pular. Abençoai minha. Mas eu tenho que entender as minhas limitações. Pois Allah é reparar. Se eu não posso, o Senhor pode. Eu creio na Allah. Não é Jesus que vai falecer, não é Jesus que vai tirar. Não é Jesus que vai tirar. Não, Jesus, tira isso. Não. Eu tenho que entender, eu não posso. Eu vou passar o controle para quem pode.
vou levar. Quando Pedro desce, ele está dizendo: eu não posso mais entregar. Então agora, meu Deus, o barco não é nem mais meu. Abençoa. Mestre, não te importa que nós perecemos, eu não consigo mais. Pois eu creio, eu estou passando o controle para o Senhor. Conduz o meu barco. Eu creio. O teu momento, a tua fase, não pode determinar o que Deus preparou para você lá na frente, tá? Suporta o processo, porque só suporta o processo quem tem um propósito. Enquanto você chora, não precisa nem entregar revelação, não é culto para isso. É culto para você entender: se Ele te chamou, Ele garante a vitória do outro lado. Você pode aplaudir Jesus?